dia, meu nome é Liliane, eu sou professora de Química do CEM10 e hoje a gente vai ter uma aula do primeiro ano, referente aos estados físicos da matéria. Então a matéria, ela pode estar em 3 estados físicos, que é o sólido, onde as moléculas elas estão bem pertinhas uma da outra. Isso faz com que elas tenham uma força de interação. Então, por exemplo, para você conseguir separar essas moléculas é mais difícil, você precisa de uma energia maior. Então, por exemplo, a gente tem corpos no estado sólido, para você conseguir romper, para você conseguir quebrar, é mais difícil. Então, eu tenho como exemplo madeira, eu tenho como exemplo ouro. Então, para você conseguir separar é mais difícil porque elas estão mais próximas, elas estão interagindo. Outro estado físico da matéria seria o estado líquido, onde as moléculas elas já estão um pouco mais separadas, mas elas ainda estão próximas, então ainda elas têm força de atração. Como um exemplo, a água que a gente bebe. Então, por exemplo, se eu quero separar, eu tenho 1 litro de água, eu quero separar e colocar em 2 copos, eu consigo separar essas moléculas, mas elas têm uma força de interação, elas têm uma força de atração. E o meu outro estado físico seria o estado gasoso, onde as moléculas elas estão bem separadas. Então a força de atração entre elas é muito pequena. Exemplos de substâncias que se encontram no estado gasoso: oxigênio, nitrogênio, que são os gases que a gente respira. Então, olha só, a gente consegue mudar o estado físico da matéria? A gente consegue. Como? Ou por aquecimento ou por resfriamento. Então, por exemplo, quando eu vou passar do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa mudança a gente chama de fusão. Como a gente faz essa mudança? A gente aquece. Então, eu tenho o gelo, né? Eu vou e coloco o gelo, por exemplo, eu tiro o gelo da geladeira, vou aumentar a temperatura daquele gelo, ele vai derreter, que a gente chama popularmente de derreter, que na verdade ele vai passar para o estado líquido. Se a gente continuar aumentando a temperatura, por exemplo, aquele gelo ele se tornou água líquida, a gente continuar aumentando a temperatura, a gente vai passar ele do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo a gente chama ele de vaporização. Eu quero que vocês observem que vaporização, a gente trabalha muito esse termo no ensino fundamental. Porém, no ensino médio, a gente vai ter 2 novas nomenclaturas: evaporação e ebulição. Qual é a diferença das duas? As duas estão dentro da vaporização. Evaporação é um processo bem lento. Então, por exemplo, eu pego e coloco a minha roupa no varal para secar. Aquela água que está na minha roupa, ela vai o quê? Ela vai passar para o estado gasoso, mas de forma bem lenta, vai demorar até dias. E a ebulição, ela é de uma forma mais rápida. Então, eu pego a água líquida e coloco numa temperatura mais alta, né, no fogo. Essa água, ela vai o quê? Ela vai entrar no estado gasoso de forma mais rápida. Então, qual que é a diferença da evaporação e da ebulição? A diferença é que aqui a gente tem uma temperatura mais alta na ebulição e é um processo mais rápido. Então, olha só, voltando aqui, esse termo que a gente utiliza de vaporização, a gente vai agora utilizar esse novo termo na química, no ensino médio. A gente vai chamar de ebulição, ok? Quando eu pego o meu gás e eu quero que ele volte, ele retorne ou ele passe para o estado líquido, o nome desse processo se chama de liquefação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resfriar esse gás. Resfriando esse gás, a gente chama essa mudança de liquefação, ou também conhecida como condensação. Qual seria esse exemplo? A nossa própria formação da nossa chuva. Então, a nossa chuva, né, lá no ar atmosférico a gente tem a água no estado gasoso e essa água ela vai sofrer uma resfriação e aí a gente vai ter a nossa chuva no estado líquido. Também a gente passar do estado líquido para o sólido. Quando a gente coloca gelo quando a gente coloca água na geladeira para se tornar gelo, a gente vai resfriar, ou seja, a gente vai solidificar. Então o nome dessa mudança é solidificação. E a gente ainda tem um outro processo chamado de sublimação, que é o processo que a gente esquenta um sólido, esse sólido passa direto para o estado gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. Aonde é que isso ocorre? Aquelas bolinhas brancas que a gente coloca na gaveta, que a gente chama de naftalina,
elas, o que acontece com ela? Com o passar dos dias, a gente vai perceber que ela vai se reduzindo de tamanho. Na verdade, ela está ali no estado sólido e ela vai passar para o estado gasoso. Então a gente pensa, essa bolinha que aconteceu, ela sumiu? Na verdade, ela não sumiu. Na verdade, ela está passando para o estado gasoso. Então esse processo é chamado de sublimação. Então olha só, aqui eu fiz para vocês, foi apenas uma revisão do nosso ensino fundamental, que a gente aprende bastante isso no ensino fundamental. Para o ensino médio, eu quero que vocês prestem atenção em duas mudanças que são bastante importantes, que é a temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Qual que é a importância da gente ter a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição? Então imagina que o papel do químico é de identificar substâncias. Então ele está no laboratório, ele precisa identificar substâncias. Como assim? Então imagina que você tem, por exemplo, uma Coca-Cola. O químico precisa identificar quais as substâncias que compõem a Coca-Cola. Assim como também um perito criminal, um policial, ele precisa identificar as substâncias. Então um perito criminal, ele chega na cena de um crime, ele precisa identificar quais são as substâncias que estão ali naquela cena. Então, por exemplo, quando ele fala também que uma determinada pessoa foi envenenada, ele precisa identificar que substância é aquela, né, que compõe aquele veneno, de que forma que a pessoa morreu, né? Então, que substância que a pessoa ingeriu. Ou então também, por exemplo, quando um policial ele aborda uma pessoa e digamos que essa pessoa está portando uma droga, ele também precisa identificar qual tipo de droga, então quais são as substâncias que compõem aquela droga. Então a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição é um dos métodos de identificação da substância. Tem outras? Tem diversas outras. A gente tem a densidade, a gente tem outras maneiras de identificar a substância, mas a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição a gente também utiliza. De que forma? Então imagine só, cada substância ela vai ter a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. É como se fosse assim, cada ser humano tem a sua identidade. Então eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu CPF, eu tenho uma digital, que isso me faz com que seja uma pessoa única. Então a substância também vai ter a sua identidade. Então ela vai ter a sua temperatura de fusão, a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, a água. A água ela passa por um estado líquido a 0 graus Celsius. Isso é a identidade dela. Ela passa para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Agora, por exemplo, o cloreto de sódio que a gente utiliza para temperar a comida, que é o sal de cozinha, que ali é uma mistura, mas ele puro ele é chamado de cloreto de sódio. Ele, para passar para o estado líquido, ele passa a 804 graus Celsius. E já para passar para o estado gasoso, ele passa a 1400 graus. Então isso faz com que esse sal, que a gente consiga identificar ele pela temperatura de fusão e pela temperatura de ebulição. O álcool, né, que a gente utiliza em casa, esse álcool, ele passa para o estado líquido a menos 114 graus e ele passa para o estado gasoso a 78 graus. Então imagine, por exemplo, que o químico, ele tem 2 frascos, que são 2 substâncias incolores, né? Digamos que um frasco ele tem água e no outro frasco ele tem álcool. Como é que ele vai identificar quem é água e quem é álcool? Ele não vai poder cheirar, nem experimentar. Por quê? Porque muitas substâncias fazem mal para a nossa saúde. Então ele vai fazer o quê? Ele pode fazer vários, né, testes. Ele pode, por exemplo, utilizar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, ele pode aquecer o líquido. Se ele observar que esse líquido está passando a 78 graus para o estado gasoso, ou seja, que ele está fervendo a 78 graus, ele pode dizer que é o álcool. Porém, se aquela substância passar a 100 graus, ele pode dizer que é a água. Então, a gente tem esse método para identificar a substância. É um dos métodos. Então, olha só, quando a gente pega, imagine que eu comecei, por exemplo, peguei uma pedra de gelo e aqueci essa pedra de gelo, vamos acompanhar aqui pelo gráfico. Peguei uma pedra de gelo, aqueci essa pedra de gelo. Vai chegar um momento que essa pedra de gelo ela vai começar a passar para o estado líquido. Ela é o quê? Ela está no estado gasoso, porém ela começa a derreter. Daqui a pouco aquele gelo vai se tornar totalmente água líquida. Eu estou continuando o meu aquecimento. Vai se tornar totalmente água líquida. Vai chegar um momento que aquela água líquida ela vai começar a borbulhar e ela vai começar a virar gás. E aí você vai ver a água líquida virando gás. E vai chegar um momento que aquela água vai se tornar totalmente gás. Então aqui representa o gráfico de aquecimento, por exemplo, da água. Se vocês observarem, o que é interessante aqui nesse gráfico é que a gente tem 2 retinhas. Vocês conseguem ver? Essas 2 retinhas, imagine aqui, ó. Um está aqui na fusão e a outra retinha está na ebulição. Vou dar aqui outro exemplo aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma água com sal. Nesse outro gráfico aqui, eu tinha só
água. Aqui eu já tenho uma mistura água com sal. Vocês conseguem observar que o meu gráfico ele está todo torto? Ele não tem as duas retas. O que isso quer dizer? Quando a gente faz um gráfico de substância, a gente observa que a gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição constante. Aqui da água. A água ela vai passar para o estado líquido a 0 graus. Isso vai ser constante. E ela vai passar para o estado gasoso a 100 graus. Porém, quando eu pego a água e misturo ela com outra coisa, desculpa, eu já não tenho essa reta. Ela já está o quê? Ela já não é mais constante. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Eu tô com água e sal. Eu coloquei para aquecer. Eu vou observar, por exemplo, que a temperatura de ebulição, quando ele começa a borbulhar, essa temperatura é 111, 112, 113, 114. Ou seja, ela não é definida. Ela fica, que a gente fala que ela não é constante. Então, a gente consegue também afirmar, através do gráfico, o que é uma substância e o que é uma mistura. Então, batendo o olho aqui nesse gráfico, eu tenho duas retinhas. Então, eu posso afirmar que isso aqui é um gráfico de uma substância. E aqui, eu tenho como definir isso? Não tenho. Isso é um gráfico de uma mistura. Então, olha só, para qualquer substância, água, igual eu dei exemplo, qualquer substância pura, eu vou ter exatamente um gráfico parecido com esse. Agora, quando eu tenho mistura de qualquer coisa, já não vai ser o meu gráfico. Não vai ser um gráfico igual a esse, vai ser um gráfico todo torto. Então, olha só, gente. Substância tem temperatura de fusão e ebulição definidos. E mistura não tem temperatura de fusão e ebulição definidos. Só que a gente tem aqui uma mistura que, assim, que deixa a gente até na dúvida. Esse aqui, por exemplo, olha esse gráfico aqui. Tá vendo que ele tem a temperatura de fusão definido e a temperatura de ebulição não está definido? Quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui não é uma substância. Apesar de ter um definido e o outro não, isso aqui é uma mistura. A gente até fala que é uma mistura eutética. Ele vai ter apenas uma temperatura definida. E aqui o outro também. Aqui, ó, esse aqui também vai ter uma temperatura definida. Então, olha só, isso daqui é uma substância? Não, isso aqui é uma mistura. Isso aqui é uma substância? Não, isso aqui é uma mistura. Para ser uma substância tem que estar os dois retinhos. Quando acontecer isso, de apenas a gente ter a temperatura de fusão definida, a gente chama de mistura eutética. E quando a gente tiver a temperatura de ebulição definida, a gente chama de mistura azeotrópica. Mas entenda, para ser uma substância tem que estar as duas temperaturas constantes, as duas temperaturas definidas, ou seja, duas retinhas no meu gráfico. Então, olha só, a próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um gráfico, tá bom? Obrigada!